estudo do livro de Gênesis, o capítulo é o de número 16, que trata de uma história bem complexa, que é o relacionamento de Abrão com sua esposa Sarai, e inclui uma terceira personagem nessa história, que a gente sabe que desde que o mundo é mundo, isso não é bem visto. Talvez na cultura do Antigo Oriente é muito mais fácil de ser assimilada. Mas, ainda assim, isso não exime as pessoas de se sentirem ciúme, de sentirem humilhação, de se sentirem trocadas. É exatamente dentro desse contexto histórico que a gente vai ver desenvolver essa história de um pequeno ajeitar com as próprias mãos para achar que vai conseguir colocar as coisas de Deus, os planos de Deus dentro da vontade própria das pessoas. E a gente vai ver como que isso vai dar errado, porque dentro dessa história nós vamos ver o nascimento e a origem dos povos árabes ismaelitas. Nesse contexto, a gente sabe o quê? Que Sarai é estéril. Agar, ela vai servir como uma barriga de aluguel, que é mais fácil a gente compreender esse termo nos dias de hoje. Naquela época, diante de tantos tratados, diante de vários acordos, diante de tudo que era normal para aquele povo, era extremamente comum e aceitável um casal estéril, a mulher pegar o mesmo marido, uma segunda esposa, uma concubina ou mesmo uma serva, para que pudesse dar filhos, gerar filhos para esse casal. No caso, Agar aqui e tantas outras servas, escravas, concubinas, elas não eram consideradas a mãe desse filho que seria gerado através dessa barriga de aluguel, mas sim a sua senhora. Então, por isso a gente consegue compreender um pouquinho mais essa atitude de Sara. Era comum nesse aspecto dessa época e dessa localidade as mulheres fazerem isso. Por quê? Como era uma cultura extremamente machista e patriarcal, lembrando que estamos falando de cultura, não de Bíblia. A Bíblia, ela retrata a cultura, mas Deus, ele sempre vem mostrando aquilo que ele acha que é correto. E o machismo, ele nunca foi aceito por Deus. O sistema patriarcal, que é a forma como o homem, ele cuida e protege da esposa e da sua casa, da sua família, esse sim é o método ideal instituído por Deus, que faz toda uma sociedade caminhar e ser muito bem sucedida. Então, dentro desse sistema, se uma mulher ela não gerava filhos, ela era considerada estéril, independente se o problema fosse do homem, porque hoje a gente consegue saber da parte de quem que vem esse problema. Antigamente não podia ter filhos, a culpa era só da mulher. Então a mulher, ela podia ser rechaçada, podia ser repudiada, e isso nessa situação dessa época era assim o fim da vida para a mulher, porque não existia autorização para um segundo matrimônio. Ela tinha que viver de migalhas, de restos das outras pessoas ou da compaixão do próximo, porque ela era considerada uma vergonha para sua casa. Então, talvez é uma possibilidade Sara, ela tivesse medo de ser rechaçada por ela não conseguir gerar filhos. Então, ela talvez achasse que essa seria a melhor forma de arrumar essa barriga de aluguel para que a descendência do seu marido fosse adiante. E esse capítulo 16, ele também vai mostrar pra gente, de uma forma bem dinâmica, como é que funcionava essa sociedade que exercia o poder, né, das poderosas, se a gente pode usar essa forma redundante assim, as mulheres com dinheiro dessa sociedade, o status social dela, como que era a relação dela com quem era subalterno, com quem vivia no status social inferior. Também vai nos mostrar a respeito dos gêneros, as normas sociais, como que as coisas se encaminhavam, como que as coisas eram. Então o texto ele já começa falando pra gente assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filhos. Então aqui nessa primeira frase desse primeiro versículo já envolve diversos aspectos dos sentimentos que Sara estava sentindo. Com certeza pesava sobre os ombros dela a angústia, a vergonha, talvez uma depressão. A Bíblia não relata isso pra gente, mas diante desse sistema machista e opressor que as mulheres viviam, com certeza, no mínimo, angústia e vergonhas ela passava. Mas aí o texto continua falando assim, olha, mas ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Então, um dos temas centrais de Gênesis é a busca de descendência, de crescer e de multiplicar. Principalmente essa multiplicação gerando filhos homens. A gente vê isso lá atrás no Gênesis 4, quando Eva ela fala assim, toda cheia de orgulho, de alegria, né? Eu recebi do Senhor, eu alcancei do Senhor um varão. Então, nessa época aqui,
um grande orgulho para uma família, principalmente em se tratando de o primeiro filho, era um filho homem. E Sarai, no caso aqui ainda, né, ela não podia ter filhos, ela pega essa serva dela. Alguns estudiosos, eles falam pra gente que Agar não é um nome próprio. É simplesmente a forma como ela era chamada, a serva. Então a gente trata assim, né? A partir do momento que a gente não tem a raiz desse nome Agar, no sentido de saber a origem dela, porque não era um nome da cultura hebraica. Lembrando que quando Abrão e Sarai passaram pelo Egito e eles saíram de lá com muitas riquezas e servos, a probabilidade é quase 100% de Agar ter saído de lá nessa mesma época. Então, Sarai, ela pega essa serva egípcia e fala assim, olha, ela propõe ao marido dela, ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Talvez a essa altura da história aqui, há uma possibilidade muito grande de Sarai já ter entrado na menopausa, que era o costume comum das mulheres e ainda é, né? Chegou nos 45, 50 anos, tem um cessado o fluxo menstrual e automaticamente a infertilidade acompanhada disso. Então ela fala assim, ó, o Senhor não permitiu ter filhos, então eu já sou seca, ou tentei a vida inteira e nunca consegui. Ela continua falando assim, olha, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. Então, relembrando, Agar, ela não seria a mãe que criaria esse filho na intenção de Sarai. Ela seria apenas uma barriga de aluguel. Sarai seria mãe através de Agar. Tanto que existem relatos de acontecimentos dessas épocas em que era muito comum, né, a escrava, a serva, ela dá a luz para sua senhora e no momento do parto, existem relatos, a senhora, ela tirava a roupa, isso não é relato bíblico, tá? Relato histórico. E se deitava próximo aonde a mulher estava dando a luz. E quando aquela escrava, aquela serva, concubina, ela dava a luz, aquela criança automaticamente já era colocada em cima da sua senhora, para simbolizar que ela estava dando a luz e não a sua serva. Aí o texto continua falando assim, olha, Abrão atendeu a sugestão de Sarai. E lembra quando a gente já falou sobre o Código de Hammurabi, a estela que foi feita por aquele rei babilônico, que existia diversas normas, condutas, leis que regiam a sociedade babilônica da época? Entre uma dessas normas, entre uma dessas leis, existia um contrato de casamento. Então, se a mulher não desse filhos, o homem podia sim dispensar ela. Então, talvez a gente compreenda assim mais ainda o contexto histórico para saber do desespero de Sarai e tentar entender um pouquinho como é que funcionava a cabeça dessa mulher. Porque é muito comum a gente, como cristão, pegar a Bíblia e falar assim, nossa, Sarai queria dar o jeitinho dela, Sarai estava errada. Sim, talvez de uma certa forma ela não confiou completamente em Deus, mas a gente, para compreender a mente do personagem, a gente tem que entender as questões históricas também, para a gente não ficar perdido como funcionava essas questões legais dessa época. A mulher era extremamente desvalorizada. Então, assim, o medo dela era bem real. O verso 3 continua falando pra gente. Então, depois de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher para o seu marido Abrão. 10 anos que eles já habitavam naquela localidade, 10 anos que a promessa havia sido feita. Abrão, nessa época, que tinha aproximadamente 85 anos de idade, e Sarai 75. E teve relações sexuais com Agar. Abrão não era fraquinho não, né? Fala sério, 85 anos de idade, você vê um vozinho de cabelinho branco, talvez pouco cabelo, barba branca, custando andar, o homem não. Cheio da virilidade, tá? E além da virilidade, ele consegue engravidar Agar. Aí quando Agar ficou grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Óbvio que Agar, ela se sentiu superior aqui, porque ela sabia que dentro da barriga dela tinha um potinho de ouro. Ela seria tratada muito bem, com certeza Abrão viu nela, a princípio, o filho da promessa dentro dela, viu que a posteridade dela estaria ali. H pensou o quê? Meu filho vai ser o herdeiro de tudo isso, vai ser muito rico, eu sempre vou ser protegida, vou ser sempre amada. Então ela se sentiu arrogante, se sentiu superior e começou a desprezar Sara. A Bíblia não vai relatar pra gente qual que é a forma de desprezo que ela dava para sua senhora, mas óbvio que quando uma mulher quer causar picuinha, ela vai conseguir, né? Então, com certeza, ela estava fazendo mal para a alma da sua senhora, causando agonia, tristeza, menosprezo, todos os sentimentos que nós podemos imaginar de uma mulher que já não podia gerar.
E o texto continua. Então Sarai queixou-se para Abrão: você é responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre os seus braços. Desde que se viu grávida, ela começou a me tratar com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Aqui é praticamente uma maldição contra o marido dela, porque ela está se sentindo judiada, está se sentindo preterida, e até então ele não estava fazendo nada. Então ela falou: se você não fizer nada, você acerte contas com Deus. Porque o papel de proteção da esposa, ele cabe ao marido. Mas Abrão ponderou: pois bem, é sua serva e ela está nas suas mãos. Faz como bem te parecer. Ou seja, ó, se vira você. Eu não tenho nada com isso. Então, de uma forma geral, ele exerceu proteção à figura da esposa e tirou o corpo fora. Então, a partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva. Talvez antes ela tivesse com medo de maltratar Agar por causa do filho que estava no ventre dela, por medo de ser rechaçada pelo marido, mas a partir do momento que ela se viu protegida, aí ela revidou de acordo com a vontade dela. E também, uma mulher ferida, ela pode ferir muito mais. Então, o texto fala assim, ela começou a maltratar sua serva de tal maneira, imagina o nível que chegou, que Agar fugiu. E uma coisa que eu acho tão perfeita, tão bonita dentro das Sagradas Escrituras, é que a Bíblia ela só mostra a perfeição de Deus. Dentre todos os grandes personagens que nós temos dentro das Sagradas Escrituras, a gente passa por vários, né? Vai lá atrás, né? Adão, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, inúmeros no Velho e no Novo Testamento. Nenhum deles a Bíblia tampa ou omite os seus defeitos, muitas vezes a sua falta de caráter, a sua personalidade instável, os seus desvios, os seus erros, tudo nos é relatado para mostrar que a perfeição ela é somente em Deus. E mesmo sendo falhos, quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos dos maus caminhos, o Senhor, Ele continua nos amando, jamais deixa de nos amar. Mesmo esses personagens, mesmo as nossas vidas, porque a Bíblia ela é um referencial de conduta humana, né? Nós estando em momentos terríveis de dor, de raiva, de ira, seja qual for o sentimento, isso nunca nos é omitido. Para mostrar o quê? Que através de Deus, quando nós nos prostramos a Ele, quando nós servimos a Ele, nós podemos sim ser transformados em pessoas melhores, mesmo dentro da nossa carnalidade, mesmo dentro da nossa humanidade. O Senhor nos ama, o Senhor nos aceita, mas o Senhor Ele sempre quer nos transformar. Por isso que nós passamos por momentos de tantas adversidades, de tantas lutas, assim como todos esses personagens bíblicos, que é sempre relatado essa grande humanidade deles, porque sim são, né? Não existe aqui Abrão, a quarta pessoa da Trindade, um semideus. É simplesmente um homem comum, com um coração generoso, um coração bondoso, com disposição de obedecer aquilo que o Senhor tem para a vida dele. E é isso que o Senhor espera também das nossas vidas. Vamos continuar a leitura do texto no verso 7. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar. Ela fugiu. Aqui, o anjo do Senhor está se tratando de uma cristofania. Primeiro, porque está falando de Malak e Yahweh. No original, o anjo do Senhor. E aqui traz para a gente já o artigo no maiúsculo, para a gente compreender a cristofania. E esse Malak aqui é a forma como se falava mensageiro no Antigo Testamento. Ângelos no Novo Testamento. Tanto um quanto o outro, o nome anjo significa aquele que é mensageiro, aquele que porta a mensagem do Senhor. Mesmo Jesus Cristo encarnado, ele vem para trazer a mensagem de Deus. E o restante do texto, ele me leva a essa conclusão, que se trata da própria presença do Senhor encarnado. Então, a gente vê aqui o cuidado de Deus com a vida dessa mulher rechaçada, que independente dos erros dela, ela foi alcançada pelo Senhor e teve a sua vida transformada. O texto fala assim, o anjo do Senhor encontrou Agar perto da fonte no deserto do caminho de Sur. Essa fonte aqui é uma tipificação do nosso Senhor, Jesus Cristo, que é aquele que dá as águas a beber em momentos de necessidade, em momentos de sede, em momentos de escassez. Ele é aquele que sempre nos supre. O verso 8 fala assim, o anjo indaga a ela, Agar, serva de Sarai,
para onde você vai e de onde você vem. Então é óbvio que o anjo do Senhor sabia para onde que ela estava indo e de onde que ela vinha. O Senhor é onisciente, ele conhece todas as coisas, só que ele queria ouvir da boca dela, e é isso que o Senhor sempre espera da gente. Muitas vezes as pessoas acreditam que só a oração em silêncio ela é válida. O mundo espiritual precisa ouvir a nossa oração, a nossa conversa com o Senhor, para que possa ser liberado no mundo espiritual da parte de Deus aquilo que ele tem para as nossas vidas, sem que haja acusação injusta sobre a pessoa do Senhor. Por exemplo, eu fico no coração: Senhor, alcança aquele parente meu que ainda não é salvo. Senhor, alcança aquele parente meu que ainda não é salvo. O Senhor conhece a minha oração. O Senhor conhece o desejo do meu coração. Ele sabe o que é que eu estou pedindo. Aí ele vai lá e libera a salvação, o encontro sobrenatural, o alcance da graça sobre aquele parente. Aí os demônios vão, o papel de Satanás é acusar, vão falar assim: ué, mas por que você está liberando palavra de salvação para a vida dele se ninguém está orando? Então, por isso, a necessidade para que eu testemunhe em favor da minha vida e em favor do mundo espiritual, para aquele que pode fazer todas as coisas. A necessidade da oração falada, é óbvio que a oração em pensamento ela deve ser constante. Paulo fala assim que nós devemos ficar constantemente em oração. Não é com a boca, é com o pensamento, com o coração. Mas existe essa necessidade de abrirmos as nossas bocas para que o mundo espiritual ouça. Quando nós formos atendidos, nós sejamos justificados pela oração sendo respondida. Então ele pergunta para ela onde que ela tá indo, onde que ela vem, e ela fala assim: eu fujo da presença da minha senhora, Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. Aqui a gente está vendo que as coisas elas fluem, elas devem permanecer dentro de um propósito inicial. E a lei ordenava, nessa época aqui, a criança que estava dentro do ventre de Agar, ela não pertencia a Agar, ela pertencia a Sarai. E a própria Agar, ela pertencia à sua senhora Sarai. Então ela não podia fugir, porque ela estava em desobediência à lei. O anjo do Senhor prometeu para ela: eu vou multiplicar. Tá vendo porque aqui se trata de uma cristofania? Que anjo que tem autoridade para lançar uma palavra de bênção, de posteridade sobre a vida das pessoas? Ninguém. Então o anjo fala assim, que no caso aqui é o próprio Cristo: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não vai ser possível contá-la. Então a gente vê a bênção do Senhor alcançando a geração de Abrão, mesmo eles tentando dar um jeitinho, mesmo eles agindo debaixo da vontade própria e não da mão de Deus. A gente vê isso, né? Que o Senhor ele traz conserto quando as coisas têm que acontecer até onde tem erro. Por exemplo, um filho de um estupro. A mãe ela não queria ter aquele filho, mas decidiu ter. É uma marca eterna sobre a vida dela, de um abuso que ela sofreu, de uma situação trágica sobre a vida dela. Mas quando o Senhor ele entra no caso, ele entra na situação, aquela criança que foi rechaçada, que provavelmente nem conheceu o pai, ela pode sim ser usada para o engrandecimento do reino de Deus e pode se tornar uma bênção para outras vidas. Então uma situação errada, uma situação pecaminosa pode resultar lá na frente em bênção quando existe a mão de Deus dentro dessa situação. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com a vida dessa criança que foi produzida diante das escolhas erradas de Sarai. Verso 11. E o anjo do Senhor concluiu: você está grávida e vai dar à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahweh te socorreu no teu sofrimento. Ismael significa Deus ouvirá. Contudo, ele será como um jumento selvagem. Esse jumento selvagem aqui é literalmente um jumento, porque no original é peré, que é aquele que lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. É uma bênção mesclada, você não entende muito se é uma bênção, se é uma maldição, igual a bênção, entre aspas, né, que Isaac proferiu sobre Esaú quando o seu irmão Jacó pegou a bênção da primogenitura. O que mostra aqui pra gente? Que esse jumento selvagem mostra que essa raça de povo, esses árabes, eles seriam fortes, arredios, indomáveis, e eles sempre estariam envolvidos em guerras. E a gente vê que isso é cumprido nesses povos até os dias de hoje. Eu separei os nomes aqui das nações árabes, se eu não me engano faltou 2 ou 3, mas a gente vê que se trata de nações que estão sempre em conflitos, que não se abaixam para os outros povos, que não se deixam ser dominadas. Aqui estão a Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar,
Comoreus, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Palestina, Somália. E, inclusive, é bom destacar, né, que são nações que estão vindo de Ismael, então são nações muçulmanas. Verso 13, a Yahweh que lhe falou, Agar deu este nome. Então a gente vê aqui que mesmo sendo uma egípcia, ela creu e teve essa experiência de ver o próprio Deus. Ela chamou o Senhor de El Roi, que é o Deus que me vê. Pois Deus havia dito e falado com ela e ela questionara a si mesma. Teria eu visto aquele que me vê? Então ela estava assimilando, né? Será que eu vi o próprio Deus? Então mais uma prova que aqui ela sabe que não viu um anjo comum. E é por este motivo que este poço, onde ela foi encontrada, né, que fica entre Cádiz e Bered, foi chamado de Beer Lahai Roi, poço daquele que vive e vê. Esse poço se encontra hoje, essa localidade, no sul de Israel. Agar deu à luz a um filho de Abrão. E este deu o nome ao menino de Ismael. Então é óbvio que ela comunicou a Abrão depois que ela voltou e falou que o próprio Senhor tinha escolhido o nome desse menino. Abrão, que era um homem de fé, não ia questionar. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael.